nós vamos convidando os irmãos para uma reflexão. E hoje, especificamente, nós vamos falar não de um capítulo específico do Evangelho, mas sim de todo o Evangelho. Não comentando todo o Evangelho, mas falando da importância do Evangelho nas nossas vidas. E aí nós vamos iniciar perguntando para que os irmãos possam refletir. Todo mundo tem o Evangelho? Todo mundo lê o Evangelho? Estuda o Evangelho? Reflete nos ensinamentos de Jesus? Coloca em prática no dia a dia? Tem ele como um guia seguro para o nosso direcionamento? Ou a gente esquece ele no armário, criado mudo, na estante, na gaveta? Ou nem tem o Evangelho? Na verdade, a gente vem convidar a todos para que busque o Evangelho. Mais do que nunca nesse instante precisamos nos apegar ao que Jesus deixou, às lições que Jesus deixou a toda a humanidade. E nós fazemos parte dela, né? Então nós não podemos deixar para depois. Por quê? Nós estamos no dia a dia em constante movimento, em constante busca do alimento, da sobrevivência, do ter, mais, ter, mas tudo as questões voltadas para a matéria. Esquecemos que somos espíritos, que estamos na matéria temporariamente, que daqui a pouco nós teremos que deixar tudo isso e de volta para a nossa casa espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Estamos de passagem por um tempo aqui, e esse tempo pode parecer longo, mas ele não é. Perante a eternidade, ele é muito breve, muito rápido. Então os dias vão se escoando e a gente vai se esquecendo que somos espíritos, que precisamos mais do que nunca alimentar o espírito. E como nós podemos alimentar o espírito se não com as lições de Jesus? É o roteiro seguro para nos conduzir a Deus. Então, nós vamos convidando todos para que possam estar voltando-se mais, a partir de agora, para o Evangelho de Jesus. Nós aprendemos com a doutrina espírita que somos espíritos criados por Deus simples e ignorantes, mas dotados, de condições para desenvolver a nossa inteligência, a nossa moral. Deus nos dá todos os recursos e aí Ele dá o mesmo ponto de partida para todos. A mesma aptidão, nós precisamos desenvolver, mas Ele dá o mesmo. As mesmas obrigações a serem cumpridas e a mesma liberdade de agir. Então, veja bem, nós somos agraciados pela vinda de Jesus à Terra. Isso, que representa isso para nós? O que deve representar para nós? E mais tarde vem a doutrina espírita nos esclarecer novamente as lições de Jesus. Aquilo que nós deixamos ou esquecemos no passado, ou não entendemos, não compreendemos, a doutrina espírita veio aqui para nos deixar a lição para todo sempre de que o Evangelho de Jesus é a lição máxima para nós nos
alcançarmos a nossa evolução desejada. Porque todos estamos em evolução aqui na Terra. Todos estamos. E com certeza, como sempre se repete isso, uma versão melhorada de nós do passado. Mas não basta. É preciso avançar mais, é preciso aproveitar esses instantes que nós vivemos hoje. Por mais difícil e doloroso que é preciso fazer um esforço maior ainda para alcançar a nossa evolução, a nossa libertação da matéria. Porque permanecer num planeta como o nosso, de sofrimento, de expiação e prova, é porque ainda estamos necessitados desse planeta. Não estamos em condições adequadas para voar, né, para outras paragens, para outros planetas, habitar condição melhor. Precisamos aproveitar aqui, agora. Será que nós temos noção da importância do estar aqui agora? Como espírito? Muito bem. Então não basta a gente, uma vez por semana, a gente ouvir aqui um pequeno trecho do Evangelho, pequena parte, né? Não dá para abordar tudo, obviamente, num capítulo. Que se é desenvolvido, não dá para abordar tudo. Então, nós temos 28 capítulos. Olha quanto que nós temos que ler, meditar, né? Refletir e pôr em prática, que é mais importante, né? Ler, mas pôr em prática. Nas asperezas da nossa caminhada, que isso acontece com todos nós precisamos de um norte, nós precisamos de um recurso para podermos alimentarmos, para podermos incentivar-nos a progredir, a ir para frente, a suportar aquele momento difícil, a superar as nossas limitações e fraquezas. O Evangelho oferece isso. E o Evangelho segundo o Espiritismo é claro, muito claro, porque além das lições deixadas por Kardec, os ensinamentos, as explicações, nós temos as instruções dos espíritos superiores, que nos fará entender melhor. Às vezes nós precisamos tomar uma decisão difícil, precisamos de um norte, uma inspiração. Além de uma prece, vamos abrir o Evangelho. Os cristãos tinham esse hábito nas suas vidas de abrir o Evangelho para nortear as suas decisões e avançar, ir para frente. Então nós precisamos ter isso como hábito também, né? E como falei e repetimos, a doutrina espírita nos possibilita um melhor entendimento do que Jesus deixou. E nós vamos dar uma rápida passada por alguns capítulos. Encontramos sempre as respostas nessas lições, né? Como quando Jesus diz que não veio destruir a lei. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo. Que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando da reencarnação. Que nós não somos essa matéria, nós somos espíritos e não fomos criados no momento do nascimento. Nós somos, bastante velhinhos já, embora estando na infância espiritual, mas bastante velhinhos já. Percorremos muitas etapas reencarnatórias. E essa também não vai ser a última. Precisamos retornar, até chegar à perfeição. E fala também da imortalidade da alma. Mas o processo da reencarnação nós necessitamos exatamente para evoluir.
Fala também das bem-aventuranças. Se a gente ler com atenção as bem-aventuranças, é um tesouro, gente. Nós pegamos só a primeira bem-aventurança, que é o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Ele é o mais longo, tem mais explicações dos espíritos superiores. Ele é extraordinário para a nossa vida diária, nos faz entender por que nós sofremos. Sofrimento provocado de nossas vidas anteriores ou provocado nessa própria existência, que muitas vezes a gente não se dá conta, que a gente procede de uma maneira e depois vem o resultado. O resultado não é bom, dói. A gente se lamenta contra Deus, reclama contra a vida, porque eu sou tão bonzinho. E na verdade não é. Nós somos os causadores das dores, das provações que nós temos que suportar. Daí nos mostrando que quanto mais desenvolvermos a compreensão disso, a resignação e a paciência, mais rapidamente nós percorremos aquela etapa dolorosa da nossa vida. E que vai passar, porque é uma prova. Quando nós estivermos fortalecidos e compreendermos que a lição é para nós não vamos mais errar em muita coisa, vamos melhorar. Sim. Fala também em seguida, do Cristo Consolador, capítulo 6. É uma poesia esta passagem. Este capítulo tem 4 instruções do Espírito de verdade, que nada mais é do que o próprio Mestre Jesus. Se a gente pegar aquelas lições e ver o que ele fala, a gente vê o seu evangelho, faz o link com o seu evangelho, com as suas lições, é o próprio Jesus, claro, né? Nos recordando que é preciso avançar e que ele está aí por nós. Ele não nos abandonou e não abandonará nunca. Nós é que precisamos buscá-lo, não é? Não esquecer dele. E ele fala neste capítulo assim: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Instruí-vos. Este é o segundo. Então, instruir, como é que a gente se instrui? Estudando, se informando, né? A doutrina espírita, por exemplo, que eu acabei de falar do Evangelho. Vamos ler, estudar. Vamos estudar, porque a doutrina espírita tem muitas informações. Estudamos a vida inteira e ainda não sabemos nada. Precisamos estudar sempre. Mais e mais e mais. Todo mundo deve lembrar da expressão de Jesus quando ele diz que conhecereis a verdade nos libertará. A gente sai da ignorância, né? Daquilo que a gente não conhece, uma ignorância nossa. Ainda não conhecemos aquilo. Então precisamos buscar conhecimento. Porque muitos erros nós cometemos porque desconhecemos as leis de Deus. Isso nós vamos conhecer bem nas lições de Jesus e no livro dos Espíritos, quando fala das leis. E Jesus continua nos convidando à prática da caridade material e da caridade principalmente moral.
que eu acho que é a mais difícil. Porque a caridade material a gente, né, faz, dá, consegue se doar nesse sentido. A moral exige mais da nossa transformação interior, do nosso burilamento. Porque quando a gente perdoa, nós estamos praticando a caridade. Um bem que era nosso, mas exige de nós, né? O lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Vamos tomar mais amplo, não no sentido só material, tá? De comer, de alimentar, de se vestir, de morar, de ajudar. Isso é importante e devemos continuar. Mas não esquecer da moral. Que essa inicia geralmente não, sempre, né? No nosso lar. Onde a gente tem que treinar a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, todo o tempo, muitas vezes. Né? Precisamos exercitar. Jesus nos convida a sermos servidores de Deus e não das riquezas materiais. Para não sermos um escravo da matéria, é preciso não esquecer, devemos ser um servidor de Deus. O servidor de Deus é aquele que faz um bem para o próximo, aquele que é uma pessoa boa. Nos convida ao desenvolvimento da fé, porque nós precisamos desenvolver a fé. A fé não dá para tirar. Ah, Deus me dê fé, não. Eu preciso desenvolver a fé. O Espírito protetor, ele fala da fé divina, a fé humana. Eu vou ler esse trechinho porque eu acho que é interessante a gente refletir. Ele fala que todos os encarnados se achassem bem convencidos da força que trazem em si e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamam prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Né? A gente desconhece, Leon Denis fala disso. Nós desconhecemos a capacidade que nós temos, a força que possuímos em nós. A gente precisa treinar isso, precisa desenvolver isso. Né? Nós esquecemos que somos filhos de Deus? Adiantamos alguns capítulos, não menos importante, para chegarmos no capítulo 27, que eu pedi e obtereis. Por que esse capítulo? Fala da prece. Fala da importância da prece nas nossas vidas. Kardec fala da qualidade da prece, eficácia da prece, ação da prece. Os Espíritos vão falar da maneira de orar e a felicidade que a prece proporciona. E que nós precisamos também, juntamente com as reflexões do Evangelho, é a prece, que é a ligação com Deus, é a ligação com Jesus, é a ligação com os bons Espíritos, é a porta que nós abrimos para a boa influência, né? Para os bons Espíritos nos auxiliar. Vamos lá. O São Vicente de Paulo, no capítulo 13, no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz assim: o Cristo não vos disse tudo que tem relação com as virtudes da caridade e do amor? Por que deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Por que fechar os ouvidos às suas divinas palavras? Coração a todas as suas suaves sentenças? Gostaria que dispensasse mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, nesse livro,
consideram um repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento este código admirável. São Vicente de Paulo. Está no Evangelho. A gente convida vocês a lerem. Vocês vão ver. Está lá, igualzinho. Mas então, olha o que ele chama atenção, né? A gente não pode, não deve esquecer desse tesouro que temos. Por este motivo, depois do capítulo 27, nós temos o capítulo 28, que são as preces espíritas, que Kardec organizou. Isso foi instruções dos espíritos, para que pudesse ter ali organizado vários tipos de prece. Por exemplo, se você quiser pegar para ler, para falar, dizer uma prece para alguém que está doente, alguém que acaba de desencarnar, no momento de dormir, por um obsidiado, e aí por aí afora, tem diversas preces. E ele inicia com a prece de Jesus. Tá? O estudo e as reflexões em torno da prece de Jesus. É interessante a gente conhecer. Por esse motivo e muitos outros, recomendamos a realização do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana. Mas eu, particularmente, recomendo não só a leitura, só no dia X que a gente vai escolher. Eu recomendo a leitura todos os dias, as reflexões todos os dias. É o alimento espiritual. Com esta prática, afastamos os maus espíritos que estão nos perturbando em nosso lar ou fora dele. E atraímos os bons espíritos. São eles que nos ajudam no dia a dia. Não tirando as nossas provas, mas nos ajudando a suportar, a superar as nossas fraquezas, limitações, a suportar a dor com resignação, nos encorajando a seguir para frente. Os bons espíritos que fazem isso, a gente precisa atrair. Quando a gente está só envolvido no material, a gente não consegue atrair eles, porque a nossa mente está fechada. Nós estamos desconectados com o divino, com os bons espíritos, que são os enviados de Deus para nos ajudar aqui na Terra. Nós não podemos e não devemos esquecer disso. Todos nós temos a assistência, mas eles não podem chegar até nós se nós estamos aqui envolvidos com ocupações e preocupações e energias que repelem o bom espírito. Com raiva, com medo, com ódio, com desejo mau. Isso repele o bom espírito. Ele não tem acesso a nós. Mas quando fazemos sinceramente uma prece, quando lemos o Evangelho, interessados em aprender, e nos renovarmos, óbvio que nós vamos ser assistidos por esses bons espíritos. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro antídoto contra as tristezas, o desânimo, a irritação, a depressão. Começa, vamos reagir, o suicídio, o homicídio, os maus atos e por aí afora. Ele é um antídoto. Mas é claro, quando a gente faz isso com firme vontade, uma vontade disciplinada,
de deixar que Jesus entre no nosso coração e possamos agir conforme as suas lições. E nós vamos finalizar o nosso encontro de hoje com Cassimiro Cunha, o livro Antologia Mediúnica do Natal. É um livro da psicografia do Chico Xavier, Espíritos Diversos. Então tem muitas mensagens de Natal, instruções, é lindo o livro. E nós pegamos aqui do Cassimiro Cunha, Bilhete de Natal. Meu amigo, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar a lembrança, a paz, a verdade e a luz. Não ouvides a oração, cheia de fé e de amor, por quem passa sobre a terra, encarcerado na dor. Vai buscar o pobrezinho e o triste que nada tem, o infeliz que passa longe, sem o afeto de ninguém. Consola as mães sofredoras e alegra o órfão que vai pelas estradas do mundo, sem os carinhos de um pai. Mas escuta, não te esqueças, na doce revelação, que Jesus deve nascer no altar do teu coração. Linda, né? Era o que tínhamos para hoje. Agradeço muito. Que Jesus, nosso Mestre Divino, possa nos abençoar, nos fortalecer para passar esse Natal com Jesus, lembrando do próximo, uma oração pela luz. Um bom Natal a todos.